Cristo Redentor é uma estátua que retrata Jesus Cristo localizada no topo do Morro do Corcovado, a 709 metros acima do nível do mar, dentro do Parque Nacional da Tijuca. Tem vista para parte considerável da cidade brasileira do Rio de Janeiro, sendo a frente da estátua voltada para a Baía de Guanabara e as costas para a Floresta da Tijuca. Feito de concreto armado e pedra-sabão. Tem 30 metros de altura, que é uma das maiores estátuas do mundo, sem contar os 8 metros do pedestal, sendo a mais alta estátua do mundo no estilo Art Deco. Seus braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1.145 toneladas. O monumento é um santuário católico e a Arquidiocese do Rio de Janeiro administra a estátua e a capela localizada dentro do seu pedestal, além de também ser responsável pelas celebrações e manutenção do conjunto. A ideia de construir uma grande estátua no alto do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em meados do século XIX, mas foi o Círculo Católico do Rio de Janeiro que conseguiu as doações necessárias para colocar a ideia em prática no início do século XX. O monumento foi construído na França a partir de 1922, através de uma colaboração entre os brasileiros Heitor da Silva Costa e Carlos Oswald, os franceses Paul Landowski e Albert Cacotti e o romeno George Leonida. Sua inauguração ocorreu no dia 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida. Símbolo do cristianismo, o Cristo Redentor também se tornou um ícone cultural do Rio de Janeiro, do Brasil e da América Latina como um todo, sendo retratado no cinema, na televisão e em músicas. O Corcovado é um importante ponto turístico que recebe, em média, 2 milhões de visitantes por ano. Em 2007, foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E em 2012, a Unesco considerou o Cristo Redentor como parte da paisagem do Rio de Janeiro, incluindo na lista de patrimônios da humanidade. Grande Muralha da China é uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros materiais, geralmente construída ao longo de uma linha leste a oeste, através das fronteiras históricas do norte da China, para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões dos vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente os mongóis. Várias muralhas já estavam sendo construídas no século VII a.C., que mais tarde foram unidas e tornadas maiores e mais fortes, no que agora é referido como a Grande Muralha. Especialmente famosa é a muralha construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Pouco desta muralha permanece nos dias atuais. Desde então, a Grande Muralha foi reconstruída, mantida e melhorada. A maior parte do trecho existente é a da dinastia Ming, de 1368 a 1644. Outras finalidades da Grande Muralha incluíram controles de fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda,
a regulação ou o encorajamento do comércio e do controle da imigração e da emigração. Além disso, as características defensivas da Grande Muralha foram reforçadas pela construção de torres de vigia, quartéis de tropas, estações de guarnição, capacidade de sinalização por meio de fumaça ou fogo, e o fato de que o caminho da Grande Muralha também servia como um corredor de transporte. A Grande Muralha estende-se de Dandong, no leste, ao Lago Lope, a oeste, ao longo de um arco que delineia grosseiramente a borda sul da Mongólia interior. Um abrangente levantamento arqueológico, usando tecnologias avançadas, concluiu que as muralhas da dinastia Ming têm um total de 8.850 quilômetros de extensão. Esta é composta por 6.259 quilômetros de seções da muralha em si, 359 quilômetros de trincheiras e 2.232 quilômetros de barreiras defensivas naturais, como montanhas e rios. Outra pesquisa arqueológica descobriu que toda a muralha, com todos os seus ramos, mede 21.196 quilômetros. Essa extensão total considera estruturas históricas que não existem mais. Ela é uma das maiores obras de engenharia da história, com mais de 21 mil quilômetros de extensão. E ela é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Foi escolhida em 2007, após uma votação mundial, como uma das 7 maravilhas. Huayna Picchu, ou Machu Picchu, que significa Velha Montanha. É também chamada Cidade Perdida dos Incas. É uma cidade inca da era pré-colombiana, bem conservada, localizada no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, no vale do rio Urubamba, atual Peru. Foi construída como no início do século XV, por volta de 1420, sobre as ordens de Pachacuti. O local é, provavelmente, o símbolo mais típico do Império Inca, quer devido à sua original localização e características geológicas, quer devido à sua descoberta tardia, lá em 1911. Apenas cerca de 30% da cidade é de construção original. O restante foi reconstruído. As áreas reconstruídas são facilmente reconhecidas pelo encaixe entre as pedras. A construção original é formada por pedras maiores e com encaixes com pouco espaço entre as rochas. Consta de 2 grandes áreas. A agrícola, formada principalmente por terraços e recintos de armazenagem de alimentos, e a urbana, na qual se destaca a zona sagrada com templos, praças e mausoléus reais. A disposição dos prédios, a excelência do trabalho e o grande número de terraços para agricultura são impressionantes, destacando a grande capacidade daquela sociedade. No meio das montanhas, os templos, casas e cemitérios estão distribuídos de maneira organizada, abrindo ruas e aproveitando o espaço com escadarias. Segundo a história inca, tudo planejado para a passagem do Deus Sol. O lugar foi elevado à categoria de Patrimônio Mundial da Unesco, tendo sido alvo de preocupação devido à interação com o turismo, por ser um dos pontos históricos mais visitados do Peru. A organização suíça New Open World Corporation classificou Machu Picchu como uma das 7 maravilhas do mundo moderno.
Há diversas teorias sobre a função de Machu Picchu e a mais aceita afirma que foi um assentamento construído com o objetivo de supervisionar a economia das regiões conquistadas e com o propósito secreto de refugiar o soberano Inca e seu séquito mais próximo, no caso de ataque. Chichén Itzá. O significado desse nome é Boca do Poço, em maia. Foi uma grande cidade pré-colombiana construída pela civilização maia no final do período clássico. O sítio arqueológico está localizado no município de Tinún, no estado de Yucatán, no México. Chichén Itzá era um polo urbano importante dos maias na planície norte em 600 a 900 e no final cerca de 800 a 900 do período clássico e também no início do período pós-clássico, cerca de 900 a 1200. O local exibe vários estilos arquitetônicos reminiscentes dos estilos vistos no México Central. Acreditava-se que a presença de estilos desta região era sinal da migração direta ou mesmo da conquista do México Central, mas a maioria de interpretações contemporâneas veem a presença desses estilos não maias, mas como o resultado da difusão cultural. A cidade era um dos maiores centros urbanos dos maias e provavelmente foi uma das grandes cidades místicas ou tolons referidas na literatura mesoamericana. Chichén Itzá pode ter tido a população mais diversa do mundo maia, um fator que poderia ter contribuído à variedade de estilos arquitetônicos encontrados no local. As ruínas de Chichén Itzá são de propriedade federal e a administração do local é mantida pelo Instituto Nacional de Antropologia e História do México. A terra sobre os monumentos era de propriedade privada até 29 de março de 2010, quando foi comprada pelo estado de Yucatán. Chichén Itzá é um dos sítios arqueológicos mais visitados do México. Cerca de 1,4 milhões de turistas visitam as ruínas a cada ano. A Unesco declarou Chichén Itzá Patrimônio da Humanidade em 1988 e é considerada também uma das novas 7 maravilhas do mundo moderno. Foi eleita em 2007 pela organização New Seven Wonders. Popularmente conhecido como Coliseu de Roma, também conhecido como Anfiteatro Flaviano. É um anfiteatro oval localizado no centro da cidade de Roma, capital da Itália. Construído com tijolos revestidos de argamassa e areia e originalmente cobertos com travertino. É o maior anfiteatro já construído e está situado a leste do Fórum Romano. A construção começou sob o governo do imperador Vespasiano em 72 d.C. e foi concluída em 80 d.C. sob o regime do seu sucessor e herdeiro Tito. Outras modificações foram feitas durante o reinado de Domiciano, de 81 a 96. Estes 3 imperadores são conhecidos como a dinastia Flaviana e o anfiteatro foi nomeado em latim desta maneira por sua associação com o nome da família, Flávios. O Coliseu poderia abrigar, estima-se, entre 50 mil e 80 mil espectadores, com uma audiência média de cerca de 65 mil pessoas.
O edifício era usado para combates de gladiadores e espetáculos públicos, tais como simulações de batalhas marítimas. Isto foi em um curto período de tempo, como o hipogeu era inundado através de mecanismos de apoio. Também caças de animais selvagens, execuções, encenações de batalhas famosas e dramas baseados na mitologia clássica faziam parte dos espetáculos públicos. O prédio deixou de ser usado para entretenimento na era medieval. Mais tarde, foi reutilizado para vários fins, tais como habitação, oficinas, sede de uma ordem religiosa, uma fortaleza, uma pedreira e um santuário cristão. Em 2007, o monumento foi eleito informalmente como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Embora parcialmente arruinado por causa de danos causados por terremotos e saques, o Coliseu é ainda um símbolo da Roma Imperial. É uma das atrações turísticas mais populares da capital italiana e tem também conexões com a Igreja Católica Romana, pois a cada Sexta-feira Santa, o Papa guia a Via Crucis, que começa na área em torno do Coliseu. O Coliseu também é retratado na versão italiana da moeda de 5 cêntimos de euro. Petra, originalmente conhecida pelos nabateus como Ráquimo, é uma cidade histórica e arqueológica localizada no sul da Jordânia. A cidade é famosa por sua arquitetura esculpida em rocha e por seu sistema de canalização de água. Outro nome para Petra é Cidade Rosa, devido à cor das pedras do local. Estabelecido possivelmente já em 312 a.C., como a capital dos árabes nabateus, é um símbolo jordaniano, assim como a atração turística a mais visitada do país. Os nabateus eram árabes nômades que aproveitaram a proximidade de Petra com as rotas comerciais regionais para estabelecê-la como um importante centro comercial. Os nabateus também são conhecidos por sua grande habilidade na construção de métodos eficientes de coleta de água em desertos áridos e seu talento em esculpir estruturas em rochas sólidas. Petra encontra-se na encosta de Jabal al-Madeba, identificado por alguns como bíblico Monte Hor. Em uma bacia entre as montanhas que formam o flanco oriental de Arabá, Wadi Araba, o grande vale que vai do Mar Morto ao Golfo de Agaba. O local é um patrimônio mundial da Unesco desde 1985. O sítio arqueológico permaneceu desconhecido para o mundo ocidental até 1812, quando foi introduzido pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt. Foi descrita como uma cidade rosa e vermelha tão velha quanto o tempo, em um poema de John William Burgon. A Unesco a descreveu como uma das mais preciosas propriedades culturais da herança cultural do homem. Petra foi nomeada entre uma das novas 7 maravilhas do mundo em 2007 e também foi escolhida pela revista Smithsonian como um dos 28 lugares para ver antes de morrer. O Taj Mahal
conhecido como uma das maiores provas de amor da história. É um mausoléu situado em Agra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Encontra-se classificado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Foi anunciado em 2007 como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A obra foi feita entre 1632 e 1653, com a força de cerca de 20 mil homens, trazidos de várias cidades do Oriente para trabalhar no suntuoso monumento de mármore branco que o imperador Shah Jahan mandou construir em memória de sua esposa favorita, Ariumand Banu Begum, a quem chamava de Mumtaz Mahal, a joia do palácio. Ela morreu após dar à luz ao 14º filho, tendo o Taj Mahal sido construído sobre seu túmulo, junto ao rio Yamuna. Assim, o Taj Mahal é também conhecido como a maior prova de amor do mundo, contendo inscrições retiradas do Alcorão. É incrustado com pedras semi-preciosas, tais como o lápis lazuli, entre outras. A sua cúpula é costurada com fios de ouro. O edifício é flanqueado por 2 mesquitas e cercado por 4 minaretes. Supõe-se que o imperador pretendesse fazer uma réplica do Taj Mahal original na outra margem do rio, em mármore preto, mas acabou morto antes do início das obras por um de seus filhos. O Taj Mahal não é apenas um monumento, mas também um símbolo de amor eterno e devoção.